O que Jesus fez no inferno após sua morte. Sabemos que o inferno foi criado para Satanás e seus demônios, mas você sabia que Jesus teve que ir ao inferno? Para entender por que Jesus iria para o inferno, ou Hades, o lugar dos perdidos e demoníacos, precisamos primeiro compreender o que é o inferno segundo a Bíblia. O conceito de inferno pode ser confuso, mas a Bíblia nos dá alguns insights claros. Antes de continuarmos, por favor, se inscreva neste canal e curta este vídeo. Deus abençoe você. O inferno é frequentemente retratado como um lugar de escuridão, separação de Deus e julgamento, um lugar que ninguém gostaria de ir. No entanto, é importante notar que a Bíblia usa diferentes termos para descrever este lugar, e cada termo tem suas nuances. Aqui estão algumas referências bíblicas para te ajudar a entender melhor o tema. Sheol, no Antigo Testamento. Sheol é a palavra hebraica usada para descrever o reino dos mortos. É um lugar onde todos os mortos vão, tanto os justos quanto os injustos. É uma existência sombria, um lugar de espera. Hades, no Novo Testamento. Hades é o equivalente grego de Sheol. É descrito de maneira semelhante como um lugar temporário onde as almas aguardam o julgamento final. Jesus mencionou Hades em sua parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, 19 e 31, ilustrando-o como um lugar de tormento para os injustos. Geena. Este termo é usado por Jesus para descrever o lugar final de punição para os maus. Geena era originalmente um vale fora de Jerusalém, onde lixo e refugos eram queimados. Jesus usou esta imagem para transmitir a natureza eterna do fogo do inferno. Marcos 9:43. O lago de fogo no livro de Apocalipse. O lago de fogo é descrito como o destino final para Satanás, seus anjos e todos que não estão encontrados no livro da vida. É um lugar de tormento eterno. Apocalipse 20, 10, 14. Alguns desses termos nos dão uma imagem do inferno como tanto um lugar temporário dos mortos, Sheol e Hades, quanto um lugar final de punição eterna, Geena e o Lago de Fogo. Apesar dessas articulações claras na Bíblia sobre a natureza do inferno, ainda existem algumas crenças comuns equivocadas sobre o inferno. Antes de continuarmos, vamos abordar essas crenças para ter uma compreensão clara. O inferno como o reino de Satanás. Muitos veem o inferno como o reino de Satanás, onde ele governa sobre demônios e atormenta almas. Na realidade, o inferno é um lugar de punição para Satanás e seus seguidores. O poder de Satanás é tirado por Deus, e ele é tão prisioneiro no inferno quanto seus colaboradores humanos. Não há tratamento especial para Satanás no inferno. A Bíblia descreve o inferno como um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. O inferno como um lugar de festa. Algumas pessoas brincam dizendo que o inferno é um lugar onde eles terão diversão com seus amigos. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Pense em pessoas usando camisetas, bonés e outros artigos que idolatrizam o inferno. É incrível que elas imaginem que estar no inferno é divertido e talvez as faça especiais. Elas não poderiam estar mais erradas. A Bíblia descreve o inferno como um lugar de choro e ranger de dentes, um lugar de escuridão total e separação da bondade de Deus. Mateus 8:12. A ideia do purgatório. Há aqueles que acreditam na ideia de purgatório, um lugar onde almas são purificadas antes de entrarem no céu. Este conceito não é encontrado na Bíblia. A Bíblia ensina que após a morte há julgamento e nosso destino eterno é determinado pela nossa fé em Jesus. Hebreus 9:27. A imediaticidade do inferno. Alguns acreditam que todos que morrem vão imediatamente para o inferno. No entanto, a Bíblia indica um dia do julgamento final, quando todos serão julgados. Apocalipse 20, 11 e 15.
Até esse tempo, os mortos estão em um estado de espera, seja em conforto ou em tormento, como visto na parábola do rico e Lázaro. A noção de aniquilacionismo. Esta é a crença de que as almas são completamente destruídas em vez de sofrer eternamente. Enquanto algumas denominações cristãs mantêm essa visão, a interpretação bíblica tradicional apoia a ideia de punição eterna para os injustos. Ao entender essas definições e esclarecer essas crenças equivocadas, podemos melhor apreciar a importância do que Jesus fez quando desceu ao inferno. Sua jornada até lá não foi para sofrer mais, mas para proclamar a vitória, pregar aos espíritos e libertar os cativos, mostrando sua autoridade sobre a morte e o inferno. A morte e descida de Jesus ao inferno. Para entender o que Jesus fez no inferno, precisamos primeiro lembrar o que aconteceu quando ele morreu. Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado em uma cruz. Ele foi traído por um de seus discípulos, preso e injustamente julgado, apesar de ser inocente. Jesus foi condenado à morte e sofreu muito, suportando zombaria, dor física e, por fim, crucificação, uma forma brutal de execução. Após sua morte, seu corpo foi retirado da cruz e colocado em um túmulo. Este foi um momento sombrio para seus seguidores, que estavam cheios de tristeza e confusão. Eles ainda não entendiam completamente que a morte de Jesus fazia parte do plano divino de Deus para a salvação da humanidade. As ações de Jesus no inferno. Neste ponto, chegamos ao que Jesus fez no inferno e por que ele estava lá, pregando aos espíritos. Após sua morte, Jesus desceu ao inferno, onde pregou aos espíritos em prisão, segundo 1 Pedro 3:18-20. Esses espíritos eram aqueles que foram desobedientes nos dias de Noé. Esta é como o apóstolo Pedro descreve: porque Cristo também sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levá-lo a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Depois de ter sido vivificado no espírito, foi para o inferno e pregou aos espíritos em prisão que no tempo de Noé foram desobedientes, quando Deus esperava pacientemente durante a construção da arca. 1 Pedro 3:18-20. Este ato não foi sobre oferecer uma segunda chance, mas proclamar sua vitória sobre o pecado e a morte. A pregação de Jesus foi uma declaração de que ele havia triunfado sobre as forças do mal e cumprido o plano de Deus para a salvação. Esta proclamação assegurou aos espíritos e ao reino espiritual inteiro que Jesus era o conquistador do pecado e da morte. Este ato mostrou que sua salvação alcança todo o tempo e espaço, oferecendo redenção mesmo para aqueles que morreram antes de sua crucificação, derrotando a morte e o pecado. A descida de Jesus ao inferno foi uma parte crucial de sua vitória sobre a morte e o pecado. Ao entrar no reino dos mortos, ele confrontou a consequência última do pecado, a morte. Em Apocalipse 1:18, Jesus diz que ele tem as chaves da morte e do Hades, o que significa sua autoridade e vitória sobre os poderes da morte e do sepulcro. A ressurreição de Jesus dos mortos demonstrou seu poder para conquistar a morte, quebrando assim seu domínio sobre a humanidade. Sua vitória significa que a morte não tem mais a palavra final. A vida eterna agora está disponível através dele. Jesus desceu ao inferno e sua ressurreição subsequente quebrou as amarras da morte. Ele abriu o caminho para a vida eterna, não apenas para si mesmo, mas para todos que acreditam nele. Sua vitória significa que a morte não é o fim para nós, mas um caminho para a vida eterna com Deus. Abrindo as portas do céu. As ações de Jesus no inferno também envolveram abrir as portas do céu. Antes de sua morte e ressurreição, as portas do céu estavam fechadas para a humanidade devido ao pecado.
Ao derrotar a morte e ressuscitar, Jesus tornou possível que os crentes entrassem no céu. Efésios 4 descreve como Jesus levou cativos em seu cortejo, simbolizando que ele libertou as almas justas que estavam esperando em Sheol ou Hades. Estas são as palavras do apóstolo Paulo sobre isso. É por isso que diz: quando ele subiu às regiões superiores, levou cativos e deu presentes aos seus filhos. O que significa subir, se não descer às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher tudo com sua presença. Efésios 4, 8, 10. Sua ressurreição abriu o caminho para que todos os crentes entrassem no céu, cumprindo a promessa de Deus de vida eterna. Este ato de abrir as portas do céu significa a conclusão de sua obra de redenção, garantindo que aqueles que acreditam nele possam desfrutar da comunhão eterna com Deus. Assim, a jornada de Jesus ao inferno não foi uma derrota, mas uma vitória. Ao descer ao inferno, ele demonstrou sua vitória sobre o pecado, a morte e Satanás. O inferno não pôde retê-lo, e sua presença lá foi uma proclamação de seu poder e autoridade. Essas ações, pregar aos espíritos, derrotar a morte e o pecado e abrir as portas do céu, sublinham a magnitude da vitória de Jesus e a esperança que traz a todos os crentes. Através de sua descida ao inferno e sua ressurreição subsequente, Jesus garantiu a vitória definitiva, assegurando que a morte não é o fim, mas o início da vida eterna com Deus. Conclusão: as ações de Jesus no inferno nos proporcionam uma esperança e uma certeza profundas de nossa redenção. Sua descida e vitória sobre a morte significam que não precisamos mais temer a morte ou as consequências do pecado. Ao conquistar o inferno, Jesus garantiu a vida eterna para todos que acreditam nele. Este ato de salvação significa que nossos pecados são perdoados e temos a promessa de vida eterna com Deus. A vitória de Jesus nos assegura que não importa quão escuro ou desesperador nossa situação possa parecer, seu poder e amor são maiores, oferecendo-nos um futuro cheio de esperança e paz. Saber que Jesus venceu o pecado e a morte transforma como vivemos nossas vidas. Podemos viver com confiança e coragem, sabendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Esta vitória nos encoraja a compartilhar esta boa notícia com os outros e a viver de uma maneira que reflita o amor e a graça de Jesus. Nos chama a confiar em suas promessas e a caminhar na liberdade e na alegria que vem de ser redimidos. Nossas vidas devem ser um testemunho da esperança que temos em Cristo, inspirando os outros a buscar a mesma segurança e paz. Ao concluirmos, vamos nos segurar na esperança e na certeza que a vitória de Jesus nos dá. Não importa quais desafios enfrentemos, podemos confiar que Jesus venceu o maior obstáculo, a morte em si. Vamos viver ousadamente nesta verdade, compartilhando seu amor e esperança com aqueles ao nosso redor. Oração, Pai Celestial, agradecemos pelo sacrifício incrível de seu Filho Jesus. Agradecemos por sua vitória sobre o pecado e a morte e pela esperança e redenção que temos através dele. Ajude-nos a viver nossas vidas com fé e coragem, refletindo seu amor ao mundo. Fortaleça-nos para compartilhar esta boa notícia com os outros e lembre-nos diariamente da vida eterna que temos em você. Em nome de Jesus oramos, amém. Amém. Não se esqueça de apoiar este projeto do Evangelho de Jesus, se inscrevendo neste canal e curtindo este vídeo. Compartilhe este vídeo com todos que você ama para a salvação deles. Deus abençoe você. Amém.